Então, meu público querido, aqui do nosso canal Dalva Estela, ficamos com esse sorriso, né, essa alegria que o ícone Silvio Santos sempre doou para todos nós e seguimos com a mensagem de Chico Xavier. Então, meu público querido, aí de casa, aqui do nosso canal de mensagens, comigo, Dalva Estela, isso mesmo. Então, as mensagens para levar conforto, um pouco de paz, né? Para nós que somos espíritos, seguir a nossa caminhada com mais leveza, porque não é fácil, né? Todos os dias a gente tem que enfrentar muitas coisas na nossa vida, muitos obstáculos, muitas pedras no nosso caminho. Então vamos lá para poder seguir com um pouco mais de paz, tá bom? E se vocês gostarem, você se inscreve no canal, curte, compartilha, porque isso é importante, tá bom? Para o nosso canal Dalva Estela, tá bom? Então, a mensagem é de Francisco Cândido Xavier, gente, pelo Espírito de Emmanuel. Ele diz assim: fé e caridade. Fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de força. Caridade sem fé representa a usina sem lâmpada. Quem confia em Deus não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, gente. A maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Olha as palavras do nosso grande Chico Xavier, né? Do Espírito Emmanuel. Aí ele continua dizendo assim pra gente: quem pretende ajudar o próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento de energia divina, porque a gente precisa se preencher. Como a gente vai ajudar o outro se a gente não está em condição de estar fazendo aquilo? Então a gente pede forças a Deus, a gente não importa a religião, importa a nossa fé, a nossa conexão com o nosso Pai, né? O templo religioso, isso realmente é algo que a gente procura cada um o seu, e não importa qual religião seja essa, que templo seja esse, o que importa é que a gente encontre Deus e aí siga com Ele para ajudar o nosso próximo. Então vamos lá. Aí ele continua dizendo: a fé constitui o nosso patrimônio íntimo, tá? O nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o nosso caminho. Todas as vezes que a gente ajuda alguém, a gente é o primeiro a ser ajudados. Já notou que quando a gente está lá fazendo uma obra social, está ajudando os irmãos, ou mesmo elevando o nosso pensamento, tá, gente? Porque muitas das vezes a gente tem uma ideia de que ajudar depende só financeiramente, né? Dinheiro. Não, ouvir é caridade. Saber ouvir é caridade. Às vezes o nosso irmão só precisa falar. Um abraço é caridade. Saber a hora de falar é caridade, porque às vezes a gente está atropelando as pessoas, né, com as nossas palavras, com o nosso eu acho, e aí não. Na dúvida, tá? Kardec, na dúvida, na razão, é melhor a gente pesquisar, né? Pergunta para o Evangelho, pergunta dentro da sua religião, para a sua Bíblia, onde quer que você esteja, para os orixás, onde for, pergunta primeiro para depois você falar. Ouve primeiro para depois interceder na vida dos nossos irmãos, porque é o outro, é muito importante isso, tá, gente? Então vamos continuar aqui. Patrimônio íntimo de bênção. Aí ele continua: uma nos confere a visão, a outras nos intensifica o crescimento espiritual.
para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Por que Emmanuel diz o nosso egoísmo destruidor? Qual é as chagas da humanidade? Diz Emmanuel no livro Evangelho segundo o Espiritismo. As chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Eles andam de mãos dadas, meus irmãos, de mãos dadas. O egoísmo está no Evangelho. Emmanuel fala um capítulo inteiro, ele diz: o egoísmo é a lepra do coração humano. Egoísta e orgulhoso, porque o egoísta, ele quer só para si mesmo. O orgulhoso, ele não se abre para poder pedir, ele não se abre para as suas necessidades, porque ele se acha o centro de todo o universo, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com o orgulho, egoísmo, vaidade, todas essas como é que se diz? Essas mazelas, né, que nós trazemos em nós, mas nós trazemos em nós Deus dentro de nós, porque nós somos criaturas divinas. Deus habita dentro de nós. Aonde está escrita as leis de Deus? Está no livro dos Espíritos, está escrito na nossa consciência. Então, quando a gente for interceder por qualquer coisa, a gente primeiro pergunta: o que Jesus faria nesse momento? O que Deus me aconselharia? Os bons espíritos, os mentores espirituais, a espiritualidade amiga. Busquemos esse lado nobre que nós temos, né, com esses espíritos que nos guia o melhor caminho para nós e para os nossos irmãos. Então, vamos seguir a mensagem do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Ele continua dizendo, né, aí ele fala: o escuro do nosso egoísmo, né, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: eu e o Pai somos um. Jesus falou: eu e o Pai somos um. E o nosso divino mestre foi ainda o paradigma da caridade. Jesus foi o paradigma da caridade, quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Chico diz que essa é a frase mais bonita que existe. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Entendeu? E aí ele continua dizendo: desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos-nos o ideal superior à ação edificante. Caridade é amor em ação, diz Paulo de Tarso. Olha que lindo. Em nossos sentimentos e atos de cada dia. E busquemos fundir numa só luz renovadora, Jesus, a fé e a caridade. Ó, irmãs, ó, a fé e a caridade. Porque a fé sem obra é morta, Paulo de Tarso. Não adianta ter fé, aí você fica orando, pedindo e nada faz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos amou como? Nos ensinando, trabalhando, curando, seguindo, pregando o Evangelho. Aí ele continua: busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nossos corações desde hoje, para nossa análise e reflexão. Que Jesus permaneça conosco, os mentores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, toda a espiritualidade amiga, né? Fiquemos com essas frases de Chico Xavier, de Emmanuel, que todos os dias o canal está aqui no canal, para que vocês possam
sentir esse amor que vem do Cristo através das mensagens do Chico e colocar, né, dentro das suas possibilidades, cada dia uma semente. Mensagens de Chico Xavier através do seu guia espiritual Emmanuel. Gratidão.